Cinismo e estoicismo, duas grandes escolas de filosofia que surgem durante o período da filosofia helenística, em meio a uma profunda crise política, cultural e moral que atingia toda a Grécia. Essas duas escolas vão alterar de modo significativo a nossa compreensão acerca do homem e também da finalidade da vida. Poucas posições filosóficas ensinam o homem a renunciar aos prazeres e às aparências e experimentar uma vida mais simples e próxima da natureza, como fazem essas duas escolas. Eu quero convidar vocês a conhecer um pouco mais das características do estoicismo e do cinismo. Vamos começar então com o cinismo, que foi uma doutrina filosófica fundada por Antístenes, de Atenas, que foi discípulo de Sócrates no século V a.C. Mas foi Diógenes de Sinope, chamado de O Cão, o grande expoente do cinismo no século III. O termo cinismo vem do grego kininos, que significa igual a um cão, pois eles entendiam que a sua missão era guardar a humanidade, mostrando aos homens os erros que cometiam em seu modo de viver. A ideia central do cinismo, então, é bem simples. A felicidade só precisa de virtude para acontecer. Veja bem, só precisamos da virtude para uma vida plena e feliz. Temos aqui, então, o ideal da autarquia e da indiferença. Indiferença e recusa dos bens materiais, recusa das paixões, das comodidades, das convenções sociais. É preciso bastar-se a si mesmo. Isso é autarquia, isso é liberdade. Entender que não precisamos de nada para atingir a felicidade, apenas da virtude, é claro. A atitude anticulturalista era tanta que Diógenes de Sinope morava dentro de um velho barril na companhia de um cão. Segundo ele, cada homem precisa aprender a dar conta da sua própria existência, bastando-se a si mesmo. Diógenes andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa nas mãos em plena luz do dia. Ele dizia assim para as pessoas: procuro o homem, procuro o homem. Muitos não entendiam essa atitude de Diógenes, mas o homem que ele procurava era aquele tipo de homem que aprendeu a viver em conformidade com a sua essência, livre e liberto das aparências e das opiniões. O homem que é livre e que, por ser livre, é feliz. Conta-se, e isso é bem interessante, conta-se que um dia Diógenes estava tomando sol quando, de repente, Alexandre Magno, que admirava muito Diógenes por sua sabedoria, Alexandre apareceu para Diógenes e disse para ele assim: pede-me o que quiser e eu te darei. E Diógenes então teria respondido ao imperador: devolve-me o meu sol, não me faça sombra. Veja que essa resposta mostra o quão pouco é necessário para viver bem. Basta, muitas vezes, um pouco de sol para que tudo acabe bem. Bem, este é o cinismo. Agora vamos conhecer um pouquinho, então, do estoicismo, que foi parcialmente influenciado pelo cinismo. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cício, em Atenas, cerca de 300 anos antes de Cristo. A característica mais importante do estoicismo talvez seja uma ética baseada na indiferença. Para os estoicos, a filosofia deve ser entendida como um exercício de vida e não meramente como uma atividade intelectual. Então, esses pensadores, eles ensinam que tudo o que existe, absolutamente tudo, está sob determinação de uma força cósmica harmônica. Por isso, o grande desafio da vida, segundo eles, consiste em viver em acordo com essa harmonia universal. Para eles, todos os demais bens tornam-se secundários. A saúde, o amor, a amizade, tudo isso é secundário, pois o que importa mesmo é estar em harmonia com o cosmos.
É preciso aprender a rejeitar os sentimentos, os desejos, entendendo que a única atitude verdadeiramente virtuosa seria a aceitação dos fatos e dos acontecimentos da vida. Tudo faz parte dessa força cósmica harmônica. Não adianta querer alterar a ordem das coisas. Aceitar o que não pode ser alterado, como dizia Nietzsche um pouco mais tarde. Aceitar o destino. Essa é, então, a grande lição do estoicismo. Este é o caminho mais seguro para a felicidade. Quando recusamos o destino, quando tentamos alterar seus desígnios, sofremos, pois estamos tentando alterar a própria ordem das coisas, o que é simplesmente impossível. Em resumo, o que o estoicismo ensina é que nós devemos manter uma mente calma e racional, independente do que aconteça. É preciso se concentrar naquilo que nós podemos controlar e não gastarmos energia com aquilo que foge do nosso controle. Zenão, o fundador do estoicismo, ele dizia que a vida deve seguir a natureza. Veja os pássaros, por exemplo. Eles não plantam, eles não semeiam, eles não se preocupam com o futuro. Veja os trigos do campo, eles brotam, eles amadurecem sem muito esforço. É perceptível a influência que o estoicismo terá depois sobre o cristianismo. O estoicismo perdurou por muito tempo, chegando até o mundo romano antigo, chegando até a era cristã. Eu quero citar para vocês, para a gente já ir fechando este vídeo, 3 fragmentos de 3 grandes pensadores do estoicismo. Quero citar um fragmento de Epiteto, que foi um escravo grego que viveu em Roma e que ganhou a sua liberdade graças à sua calma e à sua serenidade estoica. Quero citar um fragmento do Sêneca, muito conhecido, um grande pensador romano, e também do imperador Marco Aurélio, que era adepto dessa escola do estoicismo. Então, 3 pequenos fragmentos. Veja o que diz Sêneca. O maior obstáculo à vida é a expectativa, que fica na dependência do amanhã e perde o momento presente. Tu dispões o que está nas mãos da fortuna, deixas de lado o que está nas tuas. Para onde olhas? Para onde te projetas? Tudo que há de vir repousa na incerteza. Vive de imediato. Percebe a importância de não se preocupar com o futuro, de viver o momento presente, de aproveitar bem o dia? O maior obstáculo à vida é a expectativa. Cuidado com as expectativas. Epiteto diz assim: as coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. Epiteto, de forma brilhante, mostra que muitas vezes o que nos faz sofrer não são as coisas da vida, os fatos, os acontecimentos, mas o modo como nós interpretamos os fatos e os acontecimentos, as nossas opiniões sobre as coisas. Por fim, Marco Aurélio, imperador romano, diz assim: tudo que está em acordo contigo está em acordo comigo, ó cosmos. Nada do que para ti se dá oportunamente ocorre para mim muito cedo ou muito tarde. Tudo que suas estações produzem, ó natureza, é fruto para mim. Veja o imperador romano, então, falando que tudo acontece no tempo certo, as estações do ano, o dia, a noite, e que nós temos que entrar nesse fluxo natural. Perceba que as coisas mais importantes da vida não dependem de nós.
né? A digestão dos alimentos, o organismo cuida disso. Pegar no sono, o organismo cuida disso. A respiração, o organismo cuida disso. Por isso, o Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, esses grandes pensadores do estoicismo ensinam a manter a calma independente do que aconteça.